A vida é cheia de surpresas, não é mesmo? São muitos os casos de pessoas que tinham tudo e, por algum motivo, perderam tudo. O contrário também acontece. Pessoas esforçadas e trabalhadoras que, saindo do nada, construíram para si mesmo e para suas famílias uma vida confortável. Mas, ao contrário da prosperidade, marcada normalmente pelo trabalho e insistência, a derrocada é marcada por acontecimentos tristes, situações insuperáveis para a grande maioria de nós. Hoje, uma história incrível de resiliência e de coragem. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal. Nossa história começa há mais de 50 anos atrás. Miguel e Bárbara davam o seu primeiro beijo escondidos atrás do celeiro das terras do pai de Miguel. Bárbara era a filha de um dos peões que cuidavam das terras. Enquanto o pai do ainda então jovem Miguel nunca tinha percebido que seu filho andava um pouco distraído, a sua mãe, bem perspicaz, logo notou que seu filho estava apaixonado. Ela só tinha dúvida sobre quem era. Afinal, o menino passava quase o tempo inteiro na fazenda. Quando Miguel finalmente contou para os pais, eles ficaram muito felizes com a notícia. Ele tinha medo que os pais ficassem insatisfeitos, já que a família de Bárbara era muito mais humilde que a sua. Só que isso não fazia sentido, já que os seus próprios pais tinham saído do nada e, com muito esforço, compraram suas próprias terras e assim prosperaram. Eles não tinham nenhum preconceito e ainda gostavam muito de Bárbara, além do pai dela ser um ótimo funcionário. Eles começaram a namorar e continuaram a levar suas vidas. Passados 5 anos, se casaram. Os dois eram muito felizes. Miguel, muito esforçado e trabalhador, fez a fazenda prosperar ainda mais, se tornando um dos principais empregadores da região. Seu pai estava cada vez mais idoso e então, aos poucos, Miguel foi se tornando o grande chefe da propriedade. Bárbara resolveu estudar. Fez faculdade de letras na cidade grande, mais próxima da região que moravam. Quando se formou, começou a dar aulas para crianças mais carentes, filhos dos trabalhadores que moravam ali próximos. Passados alguns anos, o pai de Miguel morreu. Foi nesse momento que surgiu o primeiro problema entre eles. Acontece que eles já estavam casados há muito tempo e aquele matrimônio ainda não tinha gerado uma criança. Para eles, isso não era um problema de fato, mas as pessoas começaram a indagar o que seria das terras quando Miguel também partisse deste mundo. Os dois também já estavam acostumados com fofocas. Quando se casaram e até mesmo quando começaram a namorar, escutavam burburinhos sobre Bárbara, na verdade, ser uma grande interesseira, abocanhando para si um dos herdeiros mais ricos daquela região. Mas conforme o tempo foi passando, a frustração de não ter um filho começou a afetar o casal. Bárbara foi a primeira que começou a se sentir triste, pensando que pudesse ter alguma coisa errada com ela. Miguel, vendo a tristeza de sua esposa, resolveu ajudar. No começo, apoiava ela, dizendo que tudo ficaria bem. Mas vendo que isso não era o suficiente, o homem, que mesmo sendo até moderno, não gostava de ir a médicos, resolveu que tinha chegado a hora de ver que estava acontecendo alguma coisa. E também se algo podia ser feito, não é? O médico fez os exames e não encontrou nada de anormal. Eles continuaram tentando. Mas anos se passaram e quando os dois já passavam dos 40 anos, finalmente desistiram. Todos os seus amigos já tinham filhos adultos e Miguel e Bárbara conversaram e decidiram que era hora de adotar uma criança. Começaram o processo junto com o advogado e no momento em que estavam em seu escritório assinando as papeladas finais para oficialmente entrar na fila de adoção, Bárbara começou a passar mal. Ela se sentiu enjoada, sua pressão baixou, foi ao banheiro vomitar e quando voltou, estava pálida. Miguel levou sua esposa direto para o hospital. Ele mesmo torcendo para que não fosse nada, estava preparado para escutar qualquer coisa do médico, menos o que realmente era doença. Na verdade, era uma bênção. Depois de muitos anos tentando,
sua esposa finalmente estava grávida. Quando Miguel entrou no quarto que Bárbara estava, a abraçou e beijou com muito carinho. Ela também estava muito feliz. Antes de sair do hospital, o médico explicou para que eles tivessem muito cuidado, que deveriam cuidar dessa gestação, já que Bárbara se encontrava em uma idade avançada. Mesmo com todos os riscos, durante os meses seguintes, tudo correu bem. O pequeno Mateus chegou saudável ao mundo. O casal, que já era feliz, mesmo com a pequena decepção de nunca terem tido um filho, agora eram pura felicidade. A casa estava iluminada pela alegria daquela família. Bárbara assumiu a responsabilidade de deixar o trabalho para cuidar do bebê e Miguel continuava administrando a propriedade. Durante os próximos 3 anos, viu sua criança crescer e se tornar um rapazinho feliz e bem esperto. Um dos programas favoritos deles era ir até o parque da cidade. A cidade era como um ponto de encontro das fazendas das regiões. Estava sempre lotado aos finais de semana. Um desses passeios, o casal deixou Mateus em um dos brinquedos, onde estava se divertindo muito com outras crianças, e se sentaram para ficar vendo seu filho e conversar com outros casais. Em um certo momento, Bárbara segurou o braço de Miguel e disse: "Amor, onde está o Mateus?" Ele virou para apontar onde achava que seu filho estava, mas logo percebeu que Mateus não se encontrava lá. No começo, eles acharam que ia encontrá-lo rapidamente, mas conforme os minutos foram passando, a tranquilidade começou a virar desespero. O nervosismo levou os dois a discutirem, muito alto até, tanto que os dois precisaram ser acalmados pelos seus amigos. Quando o segurança voltou dizendo que já tinha chamado a polícia, já que não acharam a criança, Bárbara estava chorando desesperadamente. Eles acalmaram os nervos e foram para a delegacia. Começaram a ter esperanças com a certeza da polícia encontrar Mateus e que ele estaria em casa logo no dia seguinte. Só que a polícia não encontrou. Nem no dia seguinte, nem no próximo, nem no outro. No terceiro dia, um homem chegou até a fazenda de Miguel. Ele pediu para conversar com o dono do lugar. Na presença de Miguel, ele foi rápido e claro: "Eu estou com seu filho. Se você não pagar até amanhã, não precisa falar mais nada, não é? Se você chamar a polícia, também sabe o que acontece." O valor era uma pequena fortuna, mas para o casal não era nada comparado à vida do seu filho. Eles pegaram o dinheiro no banco, deixaram no local pedido pelo homem e esperaram resposta, que nunca veio. O banco alertou a polícia, que quando investigou o que tinha acontecido, verificou que o casal tinha sido fruto de um golpe, o que era normal. A foto do rapaz estava nos jornais e logo algum espertinho resolveu tirar proveito da situação. Miguel e Bárbara também não ligavam muito por terem caído nesse golpe. A principal preocupação deles era ter seu filho de volta, o que nunca aconteceu. O sujeito malandro já havia levado uma boa parte do dinheiro deles e os dois gastaram ainda mais contratando detetives particulares para acharem o seu filho. O sumiço de seu filho consumiu toda a alegria e força do casal. Eles venderam as terras, já que estavam afundados em dívidas. Miguel, já há muito tempo, não conseguia administrar as terras. O novo dono da fazenda deixou o casal ficar em uma casa antiga que o próprio Miguel havia construído junto com outros peões para acomodar uma família recém-chegada. Eles teriam casa e comida em troca de trabalho, além de um pequeno salário. Vale lembrar que os dois agora já estavam quase idosos, com seus 50 e poucos anos. Mesmo assim, e mesmo com toda a tristeza que sentiam, acharam no trabalho uma maneira de esquecer o triste destino que a vida lhes reservou. Durante muitos anos, o casal trabalhou nas terras em que um dia foram suas. Quando já estavam idosos, o homem que tinha comprado as terras também faleceu. Os filhos deste homem decidiram vender as terras. O novo dono era um homem mesquinho que tratou de expulsar Miguel e Bárbara, já que estavam muito velhos e não conseguiam mais trabalhar no campo. Felizmente para o casal, que ainda era muito queridos na cidade e tinham a compaixão das pessoas devido ao sumiço de Mateus, conseguiram um quarto em um hotel antigo, pago por um conjunto de pessoas que decidiram se cotizar e ajudar. Uma dessas pessoas era Roberta,
a dona da mercearia. Ela era uma mulher muito influente e, por cuidar de um dos principais comércios da cidade, conhecia todo mundo e também tudo o que acontecia. Ela ficou sabendo que um fazendeiro, em uma região nem tão próxima, mas também não longe, precisava de 2 trabalhadores experientes para realizar funções que exigiam um nível maior de conhecimento. Esse homem estava contratando uma governanta com a exigência de ser uma pessoa estudada e formada para gerenciar os outros funcionários da casa. Ele também estava precisando de alguém que tivesse experiência em controle de estoques de produtos da fazenda, como rações e produtos do campo. Roberta mandou avisar esse homem que conhecia 2 pessoas perfeitas para o trabalho. Ela foi até o quarto de Miguel e Bárbara e contou sobre a vaga. Os 2 ficaram muito felizes. Finalmente, em muitos anos, uma boa notícia. Os 2 odiavam morar naquela situação de favor, precisando dos outros para sobreviverem. Embora não pudessem fazer mais o pesado trabalho do campo, tinham ainda muita energia para trabalharem atrás da mesa. Roberta fez questão de ajudar os seus amigos mais uma vez, pagando a passagem deles para irem fazer a entrevista de emprego. Na rodoviária, os 2 já estavam sendo esperados por um motorista, vestido de maneira bem elegante, com o nome deles em uma plaquinha. Eles perceberam também que o homem era de outro país, que disse apenas palavras simples para eles, como "sigam-me". Os 2 foram até o estacionamento, entraram no carro, que também era bem caro. Algum tempo depois, chegaram às terras do homem desconhecido. Esse desconhecido não durou muito tempo. Quando entraram em seu escritório, Miguel não percebeu de imediato. Mas, como dizem, a mãe sempre tem uma relação com os filhos. Mateus era um homem bonito, alto, muito parecido com seu pai, mas com os olhos da mãe. Ela correu para abraçá-lo e Mateus a recebeu de braços abertos. Miguel também já tinha percebido que o homem misterioso era, na verdade, seu filho, sumido há muito tempo. Mateus explicou o que havia acontecido. Ele ainda estava aprendendo português, então demorou um tempo para contar toda a história. O seu sequestrador era um homem que vivia a roubar crianças em parques e vender para casais que não conseguiam ter filhos. Mateus acabou indo parar na mão de um casal de alemães que deram propina a um juiz para acelerar o processo de adoção, sem saber que o rapaz que chegou até eles, na verdade, tinha sido roubado de seus pais. Foi só no final da vida deles que eles decidiram contar sobre sua origem. Mateus, então, resolveu ir mais a fundo e contratou um detetive particular para pesquisar se seus pais ainda estavam vivos. Ele descobriu toda a história de vida deles, além de saber onde estavam morando. Foi aí que começou a planejar essa surpresa. Roberta, a dona da mercearia, havia concordado em ajudar, sendo muito convincente ao contar a história inventada pelos 2. Mateus explicou que tinha herdado a fortuna de seus pais e havia comprado aquelas terras para os 2 viverem lá com ele. O rapaz ainda acabou se apaixonando por Roberta, o que alegrou ainda mais Miguel e Bárbara, que adoravam a mulher que os tinha ajudado tanto. Não passou muito e os 2 se casaram, claro. Miguel e Bárbara ainda puderam conhecer o seu neto antes de descansarem para sempre. Uma história incrível, não é? Eu fico por aqui, mas em breve a gente se vê novamente, hein? Um grande abraço. Tchau!